agora nós vamos falar sobre os gastos eleitorais. Os gastos eleitorais, ele tem uma relação, né? Ele é disciplinado também, como você irá gastar os seus recursos que você irá arrecadar durante a campanha eleitoral. O artigo 35, ele fala sobre gastos eleitorais. Como irá gastar com os recursos arrecadados na sua campanha? Então, essa resolução vai explicar com que você pode gastar. Olha o que diz a resolução aqui no artigo 35. São gastos eleitorais sujeitos a registros, fixado nessa resolução. Olha, você pode fazer confecção de material impresso de qualquer natureza. Você pode fazer propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação. Você pode gastar com o aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Ou seja, é o comitê eleitoral, né? Você também poderá gastar com despesas com transportes ou deslocamento de pessoal a serviço da candidatura, correspondência de despesas postais, despesas com instalação, organização e funcionamento do comitê, né? Você pode gastar com água, energia, aquilo que é necessário, material de escritório. Você também pode gastar com a remuneração paga a quem presta serviço a você. Você pode gastar na montagem e operação de carro de som, né, de propaganda e assemelhados. Você pode gastar com a realização de comícios ou eventos destinados à promoção da candidatura, com a produção de programas de rádio, televisão, vídeo destinado à propaganda, com a realização de pesquisas e testes pré-eleitorais, com custos com a criação de páginas na internet, com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação da internet com sede e fórum no país, com a produção de jingles, vinhetas e slogans, né? Todos os candidatos, né? Ele tem esse jingle, tem essa vinhetinha que é tocada durante toda a campanha eleitoral, num carro de som que fica rodando na cidade, né? O jingle da campanha, né? Isso é muito importante. E também com as despesas com consultoria, assessoria de honorários, né? Em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso da campanha eleitoral. Esse, eu volto a dizer, é o primeiro contrato que você terá que fazer na sua prestação de contas, tá? Tanto da contabilidade, é o primeiro. Escolher o candidato, escolher o contador que irá te auxiliar. Tá, mas você não vai fazer a sua prestação de contas, você vai delegar para uma pessoa de sua confiança. Ela que vai fazer todo o contato com o contador. Isso é muito importante, isso acontece muito. Você delegar para outra pessoa, né? Pagamentos, contratação de serviço, isso é muito comum, porque você não dá conta de fazer tudo, né? Então é normal você ter uma pessoa para fazer isso. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que essa pessoa tenha conhecimento da legislação. Tanto você, candidato, quanto a pessoa que você vai delegar, né, a contratação dos seus serviços e os pagamentos, tem que entender da resolução. Pelo menos dar uma lida para você ficar atento, porque são muitos detalhes nessa prestação de contas. São muitas... São muitos detalhes que você tem que observar. Você tem que ter uma sequência, porque senão pode dar problema na sua prestação de contas. E dá, por causa desses detalhes. Porque a Justiça Eleitoral, ela pega muito pesado, tá, com relação a esses detalhes. Ela vai cruzando várias informações que tem aqui nesse emaranhado de artigos, ela vai cruzando e você tem que ir certinho, né?
Tem algumas despesas que você não vai poder pagar. Tem as que pode, mas tem as que não pode. Você não pode pagar, não são considerados gasto eleitoral e não se sujeita à prestação de contas e não podem ser pagos com recurso da campanha. Olha só, ele não é considerado gasto eleitoral, você não vai colocar na prestação de contas e você não vai poder pagar com o dinheiro que você arrecadar. O quê? O combustível e a manutenção do veículo usado por você, candidato, durante a campanha. Isso é um gasto seu, tá? Você também não poderá remunerar, pagar alimentação e hospedagem do condutor do veículo, da pessoa que vai dirigir para você. Isso também não é gasto da campanha eleitoral. Você também não vai poder pagar a alimentação e a sua hospedagem. Você não vai poder pagar com o dinheiro da campanha, durante a campanha, o uso das suas linhas telefônicas registradas em seu nome. Então, isso você não pode pagar. Outra coisa, você deve todo o material da campanha. Isso aí, talvez você que já está, não sei se é a primeira vez ou se vai ser candidata novamente, né? Já sabe que ao contratar o material, esse material deve conter o número da inscrição do CNPJ e o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção e de quem contratou a respectiva tiragem. Isso já é meio antigo, né? Várias resoluções já vêm colocando isso, né? Eu falei que alguns gastos, né? Combustível não pode ser gasto de campanha, o seu combustível do seu carro. Mas quando que o combustível, né, ele pode ser utilizado na campanha? Então, essa nova resolução, essa resolução 23.607, ela deu uma modificada com relação aos gastos, né, com o combustível. Ela botou uma regra para isso. Porque deu problema demais nas prestações de contas de 2018 com relação ao combustível. Muito, muito mesmo. Porque muitos extrapolam nessa questão dos gastos com combustível. Então a resolução aqui, ela vem trazendo aqui ainda no artigo 35, ela vem falando que os gastos com combustíveis, eles são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa da qual consta o CNPJ da campanha, para o abastecimento de veículos em eventos de carreata até o limite de 10 litros, com a indicação da quantidade de carros e de combustível utilizados em evento. Também poderá ser utilizado a serviço da campanha decorrente da locação ou cessão temporária de veículo, né? Desde que os veículos sejam declarados originalmente na prestação de contas e que ele seja apresentado um relatório do qual conste o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente para este fim. Então, assim, quem for olhar essa questão do combustível tem que ficar muito atento. Precisa de um relatório complementar e o TRE vai pedir, o cartório eleitoral, o TRE vai pedir esses relatórios, porque houve muito problema com o combustível. Então, veja bem, você vai poder gastar combustível somente, né, durante o evento da carreata. Você vai ter que saber, você vai ter que estar ali uma pessoa para verificar, né, inclusive com o nome da pessoa, com a placa do carro, né, o dia, horário que foi a carreata, onde ela passou, quais foram as ruas que ela passou, assim, algo bem detalhado, porque senão depois você pode ter problema na prestação de contas, pode até ser rejeitada por conta disso. Então, por isso que eu falo, a pessoa, você é candidato, e a pessoa que você delegar junto a você para contratar
organização dos gastos, tem que saber muito bem dessa resolução. Tem que tirar um tempinho para ler, porque senão depois não vai dar conta. E depois não adianta falar que é culpa do contador também não. Porque às vezes vocês não informam para o contador o que vocês vão fazer. E depois só chega com a documentação na mão. Não foi falado. É muito difícil. Então vocês têm que entender também. Tirar um tempo para vocês lerem essa resolução. Agora, as despesas. Agora vamos falar sobre um pouco das despesas com o pessoal. Que também tem outro detalhe aí. Então você vai contratar pessoas para trabalhar para você na rua, na campanha eleitoral. Óbvio. Né? 80% da campanha eleitoral é composta de gastos com pessoas trabalhando para você. Fazendo aquele trabalho de rua, né? Divulgando a sua campanha, indo de casa em casa. Né? O que a resolução determina sobre isso? As despesas com o pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Olha só, quantos detalhes tem nessa contratação. Na contratação de pessoal, a primeira coisa que você vai solicitar da pessoa, os comprovantes, a cópia dos comprovantes dos documentos pessoais e do comprovante do endereço dela com o CEP. Feito isso, você vai ter que verificar se o CPF dela está apto na Receita Federal. Porque se ele estiver, inadimplente com a Receita Federal, ela pode não acatar o CPF da pessoa, por ela não se encontrar em situação regular com a Receita Federal. Os gastos da campanha por partido político e candidato, eles somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária. Então isso eu já falei, né? Ele só vai poder ser... E aí, observando aquele artigo 3º que eu falei lá mais atrás. O artigo 3º, inciso 1 da resolução. Seguir certinho aquele passo. Que é, vamos relembrar? Convenção partidária, homologação da sua candidatura, seu CNPJ, abertura de contas, emissão do recibo eleitoral. Viu aí que ele voltou aqui no artigo 36 a reportar o artigo 3º, falando que só pode fazer a partir dessa sequência aqui, ó, tá? Os gastos de campanha por partido político ou candidato só pode ser efetivado a partir da data da realização da respectiva convenção partidária. Os gastos eleitorais, eles se efetivam na data da sua contratação, independente da realização do seu pagamento. E ele pode ser registrado na prestação de conta no ato da contratação. Então, nós começamos a falar um pouquinho disso, né? Eu disse que o contador e o advogado é a primeira pessoa que você tem que contratar. Então, se ele é a primeira, por exemplo, no dia 1º de agosto ele é contratado. Então, dia 1º de agosto é o contrato, você já pode lançar na sua prestação de contas. A partir do momento que você contratar, independente da data do pagamento, obrigatoriamente o contador já tem que estar lançando isso na sua prestação de contas. Tudo bem? O artigo 38, ele fala que os gastos de natureza financeira, ressalvando os pequenos gastos, né, eles podem ser feitos somente por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária, débito em conta e boletos também registrados, né? Podem ser realizados diretamente por conta bancária. Mas o boleto bancário, lembrando vocês, que tem que preceder a nota fiscal. Você não pode pagar um boleto bancário na conta vencida e depois ele pegar a nota com data posterior.
Por gentileza, não façam isso, gente. Por favor, não façam isso. Isso dá muito problema na prestação de contas, tá? O recibo, o boleto, ele tem que vir junto com a nota fiscal. O débito em conta, a transferência bancária, o cheque nominal cruzado, se você for pegar cheque, né? Normalmente, a maioria trabalha com cheque durante a campanha eleitoral, tá? Não dá tempo, acho que, de fazer os cartões, né? Mas faz também com a transferência bancária. Muitas fazem com transferência bancária também, tá? Mas com cartão de débito é mais difícil, porque às vezes demora a chegar o cartão, às vezes chega só no final da campanha, né? O banco não te dá em tempo hábil. Mas você tem essas duas aí, ó, duas partes, que mais são usadas são cheque nominal e a transferência bancária. Transferência bancária. Toda vez que fizer uma transferência bancária, você tem que imprimir o boleto, o documento que fez essa transferência, tá? Porque se você deixar para depois você não vai encontrar, não vai imprimir, vai ficar faltando. E esse comprovante é documento indispensável na sua prestação de contas. Vamos falar dos documentos que vão compor a prestação de contas, tudo bem? Os gastos, no artigo 42, fala sobre, ele estabelece aqui os limites em relação ao total de gasto na campanha para pessoas contratadas. Então, aquele pessoal lá que você contratou, que vai fazer o serviço de divulgação da sua campanha, a resolução estabelece um limite de gasto com alimentação, né, e com aluguel de veículo. A alimentação do pessoal que presta serviço à candidatura aos comitês de campanha só pode ser até um limite de 10%. 10% do limite que você pode gastar com alimentação. Não mais do que isso, em hipótese alguma. E também o aluguel de veículos automotores. Você pode alugar o veículo só o percentual de 20%. 20% do quê? Da sua receita.